Meus irmãos, a paz do Senhor, como é bom estar na casa de Deus. Muito obrigado, podemos assentar. Obrigado de verdade. Meus irmãos, eu estou feliz com o Senhor, porque Deus é bom e tem feito maravilhas em nossas vidas. Quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez com os irmãos. Depois que o pastor Eliel está aqui, é a segunda vez que nós estamos cooperando com os irmãos. Pastor Eliel, amigo particular, foi nosso pastor, foi nosso penúltimo pastor antes de começarmos a pastorear. Foi nosso pastor aí no bairro Tibere e nutrimos de uma amizade, e eu louvo a Deus por esta noite estar com os irmãos. Deus em Cristo abençoe pastor Eliel e sua família e toda esta igreja, porque o Senhor é bom. Aleluia. Meus irmãos, assim como vocês estão, quero fazer menção da palavra de Deus. Evangelho de Jesus, que escreveu nosso irmão Mateus, no capítulo 16. Nós faremos menção a partir do versículo 13. Você pode acompanhar na sua Bíblia para a nossa breve reflexão. Conto com as orações dos irmãos enquanto nós vamos ministrando a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Jesus disse a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que a ti revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Deus. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido da igreja, os leitores da palavra de Deus, os amantes da palavra do Senhor, e eu sei que esta igreja aqui é uma igreja que ama a palavra de Deus. E debruçando sobre a palavra do Senhor já há alguns dias, eu tenho pensado muito dentro desse texto. E hoje à tarde essa palavra ferveu em meu coração. E eu quero rapidamente com os irmãos pensar alguns pontos dentro desta leitura bíblica. Jesus, depois de ter multiplicado pela segunda vez os pães para alimentar uma multidão, que há 3 dias estava ouvindo o sermão, estava acompanhando Jesus, as suas ministrações. O Senhor, depois de ter, então, ali procurado os discípulos, se havia algo a dar de comer àquela multidão, pois há 3 dias estavam seguindo o Mestre. Os discípulos disseram: Senhor, não temos nada a não ser que 7 pães. E desta feita o Senhor dá graças ao Deus Pai, e alimenta ali aquela multidão com apenas 7 pães. Ele multiplica estes pães. E depois disso, Jesus é interpelado pelos fariseus e saduceus. E o Senhor chama os seus discípulos agora para uma conversa. E antes disso, ele diz à multidão sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mas agora o Senhor vai com os discípulos à parte, a um lugar chamado Cesareia de Filipe. E neste lugar o Senhor começa um diálogo mais particular com seus discípulos. Discípulos estes que já andavam com Jesus, estavam com Jesus desde o princípio, desde o início do seu ministério terreno, após o Senhor ser batizado por João Batista no Rio Jordão. E assim o Senhor ali escolhendo os seus discípulos, e desta feita, já quase 3 anos andando com Jesus, estando com Jesus. Jesus os chama para estar com ele, e ali nesse diálogo o Senhor faz uma interrogação. O Senhor pergunta a eles, o Senhor quer saber deles como está o reconhecimento,
ou como os homens estavam conhecendo e vendo Jesus. E Jesus pergunta a eles: o que dizem os homens, o que dizem as pessoas sobre o Filho dos homens, Filho de Deus, ou Filho do homem? E eles têm essa resposta que nós lemos, e eles começam a falar com Jesus. Senhor, andando por aí, nós ouvimos alguém dizer que João Batista é. Outros dizem que Jeremias, ou um dos profetas, até mesmo Elias. Mas Jesus, ele olha para os seus, que assim o seguia, e faz a pergunta diretiva a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Acho importante que quando Jesus, ele pergunta aos discípulos sobre o reconhecimento dos demais, ele se coloca como Filho do homem. Ele está mostrando a sua natureza humana. Ele está se mostrando como filho de José. Ele está mostrando como aquele que veio, nasceu da irmã Maria. Só que a resposta que os discípulos trazem a ele, traz-nos a pensar o seguinte: todos estavam conhecendo Jesus pelos sermões que ele ministrava. Alguns poderiam ter conhecido Jesus pela profissão de seu pai. Outros conheciam Jesus por causa dos milagres que ele operava. Outros conheciam por causa da multidão que o acompanhava e a sua fama que havia percorrido toda a Judéia. Mas o Senhor estava interessado em saber não só os que estavam de fora o conhecia como o conhecia, mas ele queria saber daqueles que andavam com ele, que ouvia os seus ensinamentos, que havia sido escolhido por ele para ser seus discípulos, para andar com ele, e assim depois da sua ascensão aos céus, continuar o trabalho da pregação do evangelho da cruz, continuar a pregação do evangelho que traz cura, do evangelho que traz libertação, que traz salvação, do evangelho que muda a vida do homem, a pregação do evangelho que traz ao homem a vida eterna, aqueles que creram no unigênito Filho de Deus. E Jesus agora pergunta para estes, porque Jesus estava querendo ali ver qual era a visão dos seus que assim o seguiam. E agora eu posso pensar com os irmãos, quem sabe um dos discípulos pensa em falar alguma coisa. Quem sabe Natanael poderia trazer a ele uma resposta. Mas quem sabe também Natanael lembra de quando ele foi chamado por um companheiro para conhecer Jesus. Ele foi um dos que negou o senhorio de Jesus, a divindade de Jesus. Ele como mestre, porque quando é anunciado Jesus a ele, ele vai responder: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então talvez Natanael não tinha uma resposta ainda para Jesus. Quem sabe Jesus, ou quem sabe Judas poderia trazer uma resposta, mas se nós olharmos pela palavra de Deus, o adversário já tinha tomado o coração de Judas e a mente deste. Ele não poderia reconhecer Jesus como o Rei dos Reis. Ele não conheceria Jesus, não diria que Jesus era o enviado de Deus, porque este já estava no coração a intenção de negar, de trair Jesus, de vender Jesus por 30 moedas de prata. Mas eu olho para a palavra de Deus e vejo aqui um homem que estava com Jesus como os demais. Quem sabe João poderia trazer uma resposta para Jesus, mas João, aleluia, em seu coração se calou. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que este homem chamado Pedro ou Simão, ele olha para Jesus, ele não vê Jesus como o filho de Maria, neste momento ele não vê Jesus como filho de José, mas ele vai dizer para Jesus: Senhor, tu és o Cristo, o enviado do Deus vivo, tu és o Filho de Deus. Enquanto os demais estão vendo Jesus em sua natureza humana, Pedro estava reconhecendo Jesus como enviado de Deus, o Cristo enviado para morrer em função ou em favor da humanidade. Aleluia. E eu
vejo aqui o seguinte: quando eu olho para a palavra de Deus, eu observo e posso entender que estar com Jesus, ou servir a Jesus, ou dizer que andamos com Jesus, não quer dizer que eu o conheço, pois conhecer só conhece aquele ou aquela que passa a ter intimidade com aquela pessoa. E agora Pedro olha para Jesus e diz: olha, tu és o Cristo, o enviado do Deus vivo. O que eu acho interessante é que, se nós olharmos para a palavra de Deus, Pedro está conhecendo agora Jesus como aquele que todos os dias, em todos os seus sermões, na maioria deles, era interpelado pelos fariseus, era interpelado pelos saduceus. Quem eram estes? Eram os religiosos da época. Eram aqueles que diziam ser o dono da verdade. Eram aqueles que vomitavam a lei diante do povo. Mas a Bíblia é clara em nos dizer que Jesus, em algumas vezes, sendo interpelado por eles, Jesus olhando para eles, porque Jesus conhece o coração. Jesus conhece, o Senhor nos conhece por dentro. Eu posso conhecer alguns dos irmãos que aqui estão, como conheço o pastor Eliel, a sua família, aleluia. Mas eu vejo aqui que o Senhor Jesus, Ele conhece o coração, Ele conhece a alma, Ele conhece a intenção do homem, o pensamento e a intenção do coração. E Jesus, olhando para estes que todas as vezes em que Ele estava ensinando, ou muitas delas eram interpeladas por estes, Jesus os chama de sepulcro caiado, porque aqueles homens vomitavam a lei, mas o coração estava longe de Deus, o coração estava longe do Senhor. E o que eu quero dizer nesta noite para a igreja do Senhor Jesus: não importa quanto tempo eu tenho de crente, não importa quantas credenciais eu possa ter, não importa quantos cursos eu tenha feito, o que importa para o Senhor é como eu o vejo diante de mim. O que importa para nós nesta noite é entender quem é Jesus para nós, quem é Jesus para a igreja. Para os fariseus, Jesus era anátema. Para os fariseus, Jesus era um herege. Para os fariseus, para os religiosos da época, Jesus não passava para muitos deles aquele que tinha um espírito de adivinhação, ou usava o poder de Beelzebul para operar milagres. Mas para aquele que conhece Jesus, para aquele que entregou a sua vida a Ele, deixou tudo para seguir Jesus, como disse aqui o nosso pastor que nos antecedeu, aleluia, pastor Alcides, deixou tudo para seguir Jesus. Aquele que ou aquela que deixou tudo para servir o Mestre, o seu coração está voltado para Ele, a sua mente está voltado para Jesus, não somente pela religiosidade. A religiosidade mata, a religiosidade humilha, mas Jesus Cristo salva, Jesus Cristo dá vida, Jesus Cristo restaura, Jesus Cristo renova pela pessoa bendita do Espírito Santo que habita no meio da igreja. Este é o Jesus que nós precisamos reconhecer. Oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Oh, glória, bendito é aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Volto a dizer, a exemplo de Judas, andou com Jesus, obteve um dos maiores cargos ou função, que era tomar conta do dinheiro, era o tesoureiro. Mas este é aquele que o seu coração não estava voltado para Jesus. Era discípulo, andava com Jesus, todos os dias estava com Jesus,
Todos os dias ouvia as ministrações de Jesus. Todos os dias ele via os milagres que Jesus realizava. Todos os dias ele via as maravilhas que o Senhor fazia. Oh, glória! Foi participante de muitas coisas junto ao Senhor Jesus. Mas mesmo assim o seu coração estava longe. A sua mente estava longe de Jesus. Dizer que andar com Jesus não quer dizer que é íntimo dele. Dizer que serve a Jesus não implica em ser íntimo dele. Íntimo dele é só aquele que tem comunhão com o Pai, porque quem revela quem é Jesus para nós é o próprio Pai. Oh, aleluia! E pela palavra nós temos conhecido quem ele é. Pela palavra nós entendemos quem ele é. E nesta noite este mesmo Jesus que estava com os discípulos em Cesareia de Filipos é o mesmo que está conosco, é o mesmo que está nesta casa nesta noite. Porque este mesmo Jesus, pronto a ser assunto aos céus, ele disse: eu vou para o Pai, eu estou indo para o meu lugar de origem, mas não vos deixarei só, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E quem reconhece Jesus como Senhor, não consegue ficar nenhum dia sem falar com Ele, não consegue ficar nenhum dia sem ler sobre Ele, não consegue nenhum dia sem ouvir a voz dEle, porque é íntimo dEle. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Oh, glória, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Este mesmo Pedro, aleluia, em um determinado dia, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, Jesus, no capítulo 6, está dando um dos seus maiores ou mais duros sermões. Aleluia. E a Bíblia diz que os homens começaram a abandonar Cristo, começaram a abandonar Jesus, começaram a deixar Jesus só. Aleluia. E Jesus olha para aqueles que estão indo, e aquilo não chamou a atenção de Jesus. Jesus não muito importou com aquilo, porque Jesus estava dando um ensinamento, trazendo o pão que desceu do céu, aleluia, que dá vida ao vil pecador. Mas aí Jesus, quando vê aqueles abandonando, novamente ele traz uma palavra, ele volta a palavra aos discípulos e pergunta: vós também não quereis ir? Vós também não quereis acompanhar os que estão indo? Pedro, mais uma vez, impulsionado pelo Senhor Deus, oh aleluia, ele olha para Jesus e diz: Senhor, para quem iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós, Senhor? Aleluia. Para quem iremos nós? Se somente o Senhor, aleluia, tem as palavras de vida eterna. Oh, aleluia. Quem conhece Jesus, não importa onde está. Quem conhece Jesus, não importa por onde anda. Ele importa é ter a presença de Jesus. Ele importa é ter a companhia de Jesus. Ele importa é tê-lo com Ele todos os dias. Oh, maravilha, bendito é o nome do Senhor. A minha alma alegra na presença do Senhor nesta noite, porque para mim Ele é o Senhor da minha vida. Para mim Ele é aquele que me resgatou do pecado. Para mim Ele é aquele que me dá o direito das mansões celestiais. Pelo acesso, aleluia, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Oh, aleluia, Ele é aquele que desceu do céu, voltou a estar com o Pai,
mas habita no meio da igreja, habita em mim, habita em ti, pela pessoa bendita do Senhor Espírito Santo. Para mim Ele é o fiel, aleluia. Para mim Ele é o pão da vida, não posso ficar sem Ele. Para mim Ele é a água viva, para mim Ele é a fonte da água viva, melhor dizendo. Quando Ele estava ali no Evangelho de João, no capítulo 4, Ele diz para a mulher: se tu souberas quem é que fala contigo, e se tu soubesse, conhecesse o dom de Deus, tu pediria e eu lhe daria água viva, oh aleluia, água que jorra para a vida eterna. Jesus é este. Oh aleluia, aleluia, aleluia. Como igreja eu preciso entender que Jesus é, aleluia, o caminho, aleluia, o caminho que nos leva à salvação. Como igreja, como servo do Senhor, eu preciso entender que Jesus é o caminho que leva-nos à salvação eterna ou à vida eterna. Eu preciso entender, como crente que sou, como filho de Deus que digo que sou e sou mesmo, que este Jesus não foi apenas o filho da irmã Maria, não foi apenas o filho de José o carpinteiro, mas eu preciso entender todos os dias e aceitá-lo como eu sou único e suficiente Salvador da minha vida, condutor às mansões celestiais pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Aleluia. Eu preciso entender que sem Cristo não há igreja. Oh glória. Sem Jesus não existe igreja, porque a igreja só existe por causa dele. Oh, aleluia. Por quê, pastor? Porque o Evangelho também aqui no capítulo 16 de Mateus vai continuar esse diálogo, aleluia. Pela revelação de Deus a Pedro, o Senhor traz a Pedro uma das maiores funções, para que ele continuasse exercendo o trabalho da obra do Senhor, o serviço apostólico. Mas ele diz para Pedro: Pedro, tu és Pedro, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, rocha, Jesus, ó Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Então eu preciso entender que a igreja só existe por causa de Jesus. E a igreja não é denominação, não é organização religiosa, é a igreja, é o corpo místico de Cristo, como diz Paulo, aleluia. Cristo é quem governa a igreja, Cristo é quem direciona a igreja, Cristo é quem traz vida à igreja, porque ele diz, aleluia, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então ele é a vida, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós vivemos dias, irmãos, que entra dias e sai dias, e nós passamos sem lembrar de Jesus, sem pensar em Jesus. Quantas vezes passamos dia inteiro sem ao menos lembrar que Jesus existe? Mas nesta noite eu quero trazer esta reflexão, e já partindo para o final, pensando com a igreja, que se eu não pensar em Jesus, está demonstrando que eu não tenho intimidade com Ele. Se eu não lembrar de Jesus, isso está mostrando que eu estou um pouco afastado dele. Isso é um perigo muito grande para nós como igreja, como conhecedores da palavra do Senhor. Por isso o Senhor quis trazer a memória dos discípulos. Os homens estão dizendo sobre os... aleluia, um desses. Mas e vocês? O que importa para mim não é o que eles estão dizendo lá, porque eles ainda não estão comigo. Eles apenas ouviram falar de mim. Eles apenas estão ouvindo falar do Cristo ou do Jesus de Nazaré. Mas e vocês? O que dizem de mim?
Quando o Senhor pergunta para os discípulos a ideia ou o pensamento dos homens, ele fala sobre o Filho do Homem. Mas quando ele pergunta para os discípulos, ele diz: e para vocês, quem eu sou? Eu preciso pensar quem é Jesus para mim. Eu preciso entender quem de fato ele é para mim. Sabe por que eu preciso pensar nisso? Porque a cada dia que passa se cumpre a palavra do Senhor. E a volta de Jesus está mais próxima do que o dia que nós alcançamos a fé. Este Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Mas para morar com Ele, para subir no arrebatamento e encontrar com Ele nos ares, eu preciso entender quem Ele é. Aleluia. Eu preciso aceitar quem realmente Ele é. Não só entender, mas aceitar quem Ele é. Se Ele é Senhor, Ele deve dominar a minha vida. Se Ele é Senhor, Ele tem que governar a minha vida. Oh, glória! Se Ele é Senhor para mim, Ele é o meu dono. Aleluia! E como Ele é meu dono, eu sou servo. E o servo não faz a vontade própria, mas ele faz a vontade do seu Senhor. Aleluia, aleluia. Então se eu reconheço quem é Jesus, Ele é Senhor, aleluia. Ele é Salvador. E se eu reconheço, se eu o reconheço como Salvador, eu preciso entender, aleluia, ou eu preciso proceder de acordo com os seus ensinamentos. Por quê? Porque Ele nos salvou. E se Ele nos salvou, e como Ele nos salvou do charco de lodo, da vida de pecado, nos salvou do inferno, nos salvou da ira futura, aleluia. Ele é o nosso Salvador, e como Salvador que é, eu preciso estar mais próximo dEle. Por quê? Porque como Salvador, Ele não é só Salvador no dia que eu aceitei Jesus. Ele continua sendo Salvador ontem, Ele é Salvador hoje, continua sendo Salvador amanhã. Por quê? Porque nas lutas de cada dia Ele está comigo. Ele continua me salvando. Oh, aleluia. Ele continua me libertando e me livrando dos laços do passarinheiro. Aleluia. É por isso que Ele diz para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque Ele diz: eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Ele esteve ontem, Ele quer estar hoje, aleluia. Ele está hoje, Ele continua querendo estar amanhã conosco. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. Mas para isso Ele quer saber e quer ouvir de mim e de você quem Ele é para mim, quem Ele é para a igreja, quem Ele é para nós. Dentro de tudo que nós falamos nesta noite, oh aleluia, dentro de tudo que nós estamos pensando nesta noite, eu estou certo que esta palavra para a igreja é mais uma destas que limpa a igreja. É mais uma desta palavra que traz vida para a igreja e nos faz pensar novamente a que ponto nós estamos dele. Ou a que passo, nós estamos dele. Aleluia.
porque Ele está interessado na sua vida. Ele está interessado na minha vida. Vou melhorar. Ele está interessado na vida da igreja. Ele está interessado nesta igreja. E o maior interesse dele, aleluia, é que ninguém se perca. Porque para Ele, aleluia, ninguém se perderia se dependesse somente dEle. Ninguém se perderia. Por quê? Porque Ele é o amor de Deus revelado à humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, a vida eterna é nele, é por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, aleluia, e Ele é a vida que nós precisamos. Em mim tereis vida e vida em abundância. Mas para isso eu preciso entender quem realmente Ele tem sido para mim. Aleluia. A pergunta de Jesus para nós nesta noite. Para o mundo, para muitos, para o cientista, ele é um revolucionário. Para o historiador, ele é quem divide a história. Antes de Cristo, depois de Cristo. Mas para a igreja, ele é o verbo vivo. Aleluia. Para a igreja, ele precisa ser o enviado de Deus. Para a igreja, ele quer ser reconhecido como Senhor. Que Ele, aleluia, cada dia o Senhor Jesus, através desta palavra, Ele possa cada dia balançar-nos para a realidade, para nós acordarmos para esta realidade. E eu entendo que através desta palavra nesta noite o Senhor está falando com a igreja de uma forma especial, porque nós precisamos entender quem Ele é, porque Ele está às portas para buscar a sua igreja. E é só com Ele que nós entraremos nas bodas do Cordeiro. Quando formos recebidos por Ele, aleluia, nas nuvens, para adentrarmos as bodas do Cordeiro, aleluia, Ele vai olhar para mim, para ti, e vai dizer: fizeste bem em me reconhecer, em estar comigo, aleluia. Ele quer ser seu íntimo. Ele quer ser seu amigo íntimo. Ele quer ser seu companheiro. Ele quer ser nosso companheiro. Então que Ele seja o nosso companheiro todos os dias. Eu quero orar com você nesta noite. Eu gostaria que você ficasse de pé, se você assim puder, por gentileza. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Quem é íntimo dele sente a presença dele. Quem reconhece quem ele é, aleluia, e confessa quem ele é, sente a presença dele. Conversa com ele, ouve ele, aleluia. E nesta noite você tem ouvido ele aqui nesta casa. Curve a sua fronte, à frente, eu quero orar com você. Pai santo e eterno, Tu és bom, Senhor. Jesus, o Senhor é o meu pastor. Jesus, eu reconheço o Senhor como o meu Salvador. Eu reconheço o Senhor como meu irmão, aleluia, porque somos co-herdeiros com o Senhor da glória de Deus. Senhor, eu reconheço o Senhor como aquele que me livrou, aleluia. E eu quero dizer, Senhor Jesus, diante da Tua igreja, que sem o Senhor eu não consigo viver. Sem o Senhor eu não consigo me locomover.
Sem o Senhor eu não consigo falar. Sem o Senhor eu não respiro. Sem o Senhor eu não sou nada. Tu és tudo para mim, Senhor. E eu quero, Senhor, estar com o Senhor nas mansões celestiais, porque eu entendo que o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. E a tua igreja aqui em Nova Ponte também, Senhor, reconhece o Senhor assim, e por isso o Senhor nos traz à memória o que nos traz esperança, e assim nós agradecemos a Ti, ó Pai eterno, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.